Deus está presente neste lugar. Tem novidade de Deus chegando para a sua vida. Deus está falando para mim que essa semana Ele vai surpreender gente que está aqui. Oh, meu Deus do céu, estou sentindo uma presença muito forte aqui, irmão. Aleluia. Pega a sua Bíblia na sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Sem voz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pode aumentar, estou sem voz. Glória a Jesus. Isso. Ficou bom. Segundo livro dos Reis. Abre aí a sua Bíblia. Irmão, quando você abre a Bíblia, vai dando glória a Deus. Isso. Você não pode ficar sem dar glória a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Deus tem uma mensagem ao meu e ao seu coração nessa noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Verso de número 1 adiante. Localize aí na sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, quem já achou, dá um glória a Deus aí. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor, preste atenção. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio agora os cobradores para levar os meus 2 filhos para serem escravo. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara a mim o que é que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de... Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e coloque à parte, ou separe o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há vaso mais nenhum. Então o azeite parou. Então, preste atenção, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e os teus filhos, vive do resto. E você diz amém. Pode se assentar, irmão. Irmãos, essa passagem ela tem como a gente interpretar de 2 formas. A primeira forma, que é a possibilidade de nós interpretarmos essa palavra, é no sentido material de uma mulher que está vivendo uma crise e Deus multiplica o azeite. Mas eu quero aplicar essa mensagem hoje no sentido espiritual, para eu e você entender qual é a semelhança dentro desse texto que Deus ele tem para falar comigo e para falar com você. A Bíblia diz aqui: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. O texto aqui é bem claro que o esposo dessa mulher é um homem de Deus. O esposo dessa mulher é um profeta de Deus, é um servo do Senhor. E nós precisamos entender que o esposo dessa mulher aqui, que nós não encontramos o nome dela dentro do capítulo 4, mas nós vamos encontrar alguns fatores que vai indicar quem é o marido dessa mulher. A Bíblia diz que o marido dessa mulher
é Obadias. E para quem não sabe quem é Obadias, Obadias é um homem que trabalha dentro do palácio como mordomo de Acabe. E a Bíblia diz que esse Obadias, ele tem uma participação dentro da história do povo de Israel de uma forma muito rápida, mas que vai deixar um legado marcado. Porque a Bíblia diz que quando o profeta Elias, ele profetizou sobre a nação de Israel, no capítulo 17 de 1 Reis, que não ia haver orvalho, não ia haver chuva, não ia cair água sobre a terra, a Bíblia diz que o céu se fecha, e a partir daquele momento, uma crise começa a ser estabelecida dentro de Israel, porque se não tem chuva, o povo não planta, se o povo não planta, o povo não colhe, se não tem chuva, não se enche os poços, e os animais não têm como beber água. Então essa crise, ela está estabelecida dentro da cidade de Israel, e a Bíblia diz que nesse tempo aqui, Jezabel vai ficar tão endemoniada com essa situação, que ela vai mandar exterminar todos os profetas que tivessem na frente dela. Jezabel assinou um decreto, sendo ela esposa de Acabe, e o decreto é, olha, qualquer profeta que você encontrar aí, que fala que é de Deus, mata ele, destrói ele. A Bíblia diz que nesse tempo aqui, desse decreto, Obadias ele vai separar, ou vai guardar 100 profetas dentro de uma caverna. Eu vou ler para você meditar. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 4. Olha o que diz o texto. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 o escondeu em uma cova e o sustentou com pão e água. Então, dentro desse tempo aqui e dentro desse decreto, Obadias vai esconder 100 profetas, dividido de 50 em 50, dentro de caverna. E a Bíblia diz que Obadias vai alimentar esses profetas com pão e também vai dar água para esses profetas beber. E a Bíblia diz aqui que quando Obadias tem essa atitude, Obadias ele vai criar para si uma dívida. E a dívida que Obadias vai criar justamente porque Obadias foi nos comércios locais e Obadias começou a comprar pão todo dia. Obadias comprava pão e levava pão para poder alimentar o profeta. E eu aprendo algo aqui, irmão, que no dia da crise, no dia da dificuldade, não se preocupa, Deus sempre vai levantar alguém para te alimentar. Oh, glória a Jesus. Deus sempre vai levantar no tempo de crise alguém que vai estender a mão para você e vai dizer, eu sei que está difícil, mas eu vou te sustentar. Eu sei que está difícil, mas eu vou te ajudar. Foi isso que Obadias fez. Obadias alimentou o profeta com pão e com água. Porém, depois que ele cria essa dívida aqui, que ele compra pão nos comércios locais, na mão do comerciante, a Bíblia diz que passa-se um tempo, Obadias vai morrer. E quando Obadias morre, isso é a introdução para você entender, quando Obadias morre, os donos dos comércios locais, sabendo que Obadias morreu, e sabendo que há uma dívida a ser paga, o que é que os cobradores vão fazer? Vai lá na casa dele, vai lá na casa de Obadias, vai bater na porta e vai dizer para a mulher assim, ó, teu marido morreu e ele tem uma dívida, e a dívida é o pão que ele tinha comprado. E a Bíblia diz que essa mulher então, ela fica desamparada, porque ela não tem condição de pagar a dívida do seu marido. E a Bíblia diz que os cobradores vão olhar para ela declarando a situação, dizendo, ó, eu não tenho condição de pagar vocês a dívida, eu não tenho condição de quitar o que o meu marido fez com vocês. Os cobradores vão olhar para ela e vai dizer assim, ó, já que você não tem condição de pagar a dívida do seu marido, faz o seguinte, você tem 2 filhos aí, né? Nós vamos levar os seus 2 filhos para serem escravos, para trabalhar para nós, e quando eles trabalhar, eles vão receber nada, eles vão trabalhar de graça, e aí eles vão quitar a dívida do seu marido. Essa mulher aqui, ela entra dentro de uma situação muito difícil, porque o marido tinha morrido, e os cobradores agora estão falando para ela, que ela
teria que dar os 2 filhos para trabalhar com tempo indeterminado, sem receber o salário. Imagine você, dentro de uma situação, alguém olhar para nós e falar assim, ó, você vai ter que trabalhar aqui durante 10 anos, e durante 10 anos você vai ter que trabalhar de graça, você não vai receber 1 centavo que quer. Qualquer pessoa fica desesperada, mas a Bíblia diz que essa mulher, quando ela recebe essa notícia, ela vai se dirigir ao profeta Eliseu. E observe uma coisa, que quando essa mulher vai se dirigir ao profeta Eliseu, o texto está dizendo que foi imediatamente. Os cobradores estão na porta, e ela recebe a notícia na casa, e ela agora vai correr ao profeta Eliseu. E aí eu te pergunto, imagina os cobradores que estão na porta daquela mulher, irmã Elisângela, e está olhando para a cara daquela mulher, dizendo assim, agora ela vai dar os filhos, mas ela deixa os cobradores na porta, e ela vai até o profeta. Eu acredito que essa mulher aqui não falou, eu estou indo até o profeta, não. Ela simplesmente teve uma atitude de correr. E eu imagino, obreiro Washington, que quando essa mulher aqui, ela está correndo, os cobradores, às vezes, irmão Alain, está olhando para ela e está dizendo assim, está fugindo da situação, essa aí vai entrar dentro de um desespero, vai entrar dentro de um conflito, está fugindo. Mas mal sabia os cobradores que aquela mulher estava direcionando seus passos até o profeta de Deus, até o homem de Deus. E quando ela chega até o homem de Deus, ela vai começar a declarar a situação. Ela deixou os cobradores na porta, e a Bíblia diz que ela foi até o profeta Eliseu. Quando ela chega ao profeta Eliseu, olha o que ela vai falar. Eliseu, o meu marido, teu servo, ele temia ao Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Eliseu, meu marido era crente. Eliseu, meu marido era de oração. Meu marido tinha compromisso com Deus. Meu marido tinha intimidade com Deus. E agora eu estou vivendo uma situação terrível, porque os cobradores estavam em casa, e ela começa a declarar, dizendo que os cobradores falou que ia levar, aleluia, os 2 filhos dela para serem escravo. Eliseu vai olhar para ela e vai dizer assim, mulher, o que tenho eu de fazer por você? Eu não tenho muita coisa. Mas ele vai dizer assim, ó, declara para mim o que é que você tem em casa. Vou começar a pregar agora. Ela vai olhar para o profeta e vai dizer assim, Eliseu, em casa eu não tenho dinheiro, já perdi tudo que tinha, só tem uma coisa, ó, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Preste atenção nisso. Ela vai dizer, a tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite. A botija de azeite aqui é normal. Todo judeu na casa dele, irmão, tem uma botija de azeite, nem que seja no canto da casa, debaixo da cama, em qualquer lugar. Isso aqui é cultura. Todo judeu, ele tem uma pequena botija de azeite na sua casa e sobre a sua família. E ela vai se lembrar do azeite que tinha em casa e vai dizer assim, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Observe aqui, irmão, essa mulher está endividada, os filhos estão prestes a ser levados para ser escravo, ela já estava perdendo tudo que ela tinha, mas ela vai abrir a boca para o homem de Deus e dizer, ó, não tem nada, mas ainda tem azeite em casa. Ô glória! Não, ela vai olhar dizendo assim, eu estou endividado, o marido morreu, os filhos estão prestes a ser levados para ser escravo, mas uma coisa é certa, o que? Eu tenho uma pequena botija de azeite em casa. Entenda uma coisa, dentro da teologia existe uma matéria chamada simbologia, e a simbologia, quando você estuda sobre o azeite, você vai perceber que o azeite dentro da teologia simboliza o Espírito Santo. O azeite dentro da teologia simboliza o Espírito Santo. Então essa mulher está olhando para Eliseu e está dizendo, não tem marido, os cobradores estão na porta, a casa está caindo, está tudo dando errado, mas eu vou te falar uma coisa, Eliseu, o que é? Ainda tem presença lá em casa. Ô glória! Eu não sei se alguém está entendendo isso aqui, mas ela está dizendo, eu estou na prova, mas ainda tem presença na minha casa. Ô glória! Ela está dizendo, eu estou vivendo o maior vale da minha vida, eu perdi bem material, eu perdi situação difícil, mas uma coisa é certa, tem presença ainda dentro da minha casa.
A prova pode tirar o bem material, irmão. A prova pode tirar o carro. A prova pode tirar a casa. A prova pode tirar bem material. Mas uma coisa eu sei: o que a prova não pode tirar é a presença. Eita glória! É a presença de Deus. Eu vou pregar. Tua serva não tem nada em casa, estou na prova, mas em casa tem presença. Aí o profeta, quando ela revela isso, porque se ela está dizendo, lá em casa tem presença, ela está dizendo, profeta, eu acredito no milagre de Deus. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Olha o que o profeta, irmão, olha o que o profeta vai olhar e vai falar para essa mulher assim, ó, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Está no texto. E Eliseu lhe disse, o que tenho eu de fazer? Declara a mim o que é que tem em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. A ordem do profeta é, vai até os seus vizinhos e pede vasos emprestados. Sim ou não? Para você acompanhar, o profeta está dizendo assim, ó, vai em todos os seus vizinhos e pede para eles vasos emprestados. Qual é a situação que essa mulher está vivendo? Porque o profeta mandou simplesmente ela ir até os vizinhos e pedir vasos emprestados. Aprenda uma coisa aqui, que você tem que entender, dentro dessa palavra, que quando o profeta está dando a direção para ela ir pedir vasos vazios a todos os seus vizinhos, sabe o que o profeta está revelando para essa mulher aqui? O milagre de Deus também depende da convivência. O milagre de Deus também depende da convivência. Por quê? Porque o profeta está mandando ela ir até os vizinhos. E se ela tivesse rincha com o vizinho? Imagina se aquela mulher de bater boca, de criar picuinha com o vizinho. Irmão, você não pode desprezar ninguém. Porque quando Deus quer nos honrar, Ele usa até o vizinho. Não, irmão, você não pode ter, não, esse negócio, não, eu não gosto de vizinho meu, é isso e aquilo. Cuidado, irmão, o milagre de Deus também depende da convivência. Outra coisa aqui, outra coisa. Vai, pede para os teus vizinhos vasos emprestados. Agora olha para cá. Primeiro, ela declara para o profeta que na casa dela tem presença. Primeiro ela declara para o profeta que na casa dela tem. Aí o profeta vai olhar para ela, evangelista Sérgio, vai dizer assim, ó, vai, pede aos teus vizinhos vasos emprestados. Uma coisa aqui, essa mulher está dizendo, lá em casa tem presença, o que não tem é vaso. Vou pregar. Lá em casa tem presença, o que não tem é vaso. É por isso que o profeta está dizendo, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Porque casa aqui, não está falando de casa material, não. Casa aqui, está falando de casa espiritual. O profeta está dizendo, ó, lá na sua casa tem presença, mas o que não tem lá é vaso. Por quê, pastor? Porque tem gente que é vaso só na igreja. Vou pregar. Aleluia. Não, tem gente que, glória a Deus, é só aqui dentro. Na casa dele ele não é vaso. Na casa dele ele é de qualquer maneira. É por isso que o profeta
profeta está olhando para ela, ela está declarando que na casa dela tem presença, mas o que está faltando lá dentro é vaso. Sabe por quê? Porque Deus quer contar com você como vaso, não é só na igreja. Na tua casa também tem que ser vaso. Na rua também tem que ser vaso. No trabalho também tem que ser vaso. O profeta vai olhar para ele e vai dizer: você tem que ir pedir vaso emprestado. Lá vai a mulher bater na porta dos vizinhos e pedir vaso emprestado. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 20. Olha, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro e de madeira. Entende isso aqui? Quando a mulher, ela está indo aos vizinhos para pegar vaso emprestado, em Timóteo fala que dentro de uma casa não tem só um tipo de vaso. Dentro de uma casa tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso de pau, de madeira e também tem vaso de barro. Então eu imagino essa mulher indo diante dos vizinhos e na casa do vizinho: ô vizinho, me presta um vaso aí. Aí ela vai: tem um vaso de ouro aqui, toma. Pegou o vaso de ouro. Ela vai na casa do outro e fala assim: eu tenho um vaso aí. Pegou o vaso de prata, toma o vaso de prata. Aí pegou o vaso de madeira, toma o vaso de madeira. Aí outro tem um vaso de barro, então vai o vaso de barro mesmo. Ela pegou vasos emprestados a todos os seus vizinhos. E Timóteo diz que numa casa não há somente vaso de ouro, não há somente vaso de prata, não há somente vaso de madeira e também não há só vaso de barro. Tem todo tipo de vaso dentro da casa. Então ela está indo, pegando vaso de ouro, pegando vaso de prata, pegando vaso de madeira, pegando vaso de barro. Todos esses vasos aqui, primeiro, o mais caro é o vaso de ouro. Segundo, o outro mais caro é o vaso de prata. Por qualidade de terceiro é o vaso de madeira. E por último, bem descartado, é o vaso de barro. Esses 4 tipos de vaso aqui. Porém, há diferenças dentro desses 4 tipos de vaso. Porque, primeiro, o vaso de ouro é o mais caro, porém ele não pode passar pelo fogo. Se passar pelo fogo, ele derrete. O vaso de prata pode ser mais caro também, mas quando passa um tempo, já percebeu que a prata ficou ofuscada, ela perde o brilho. Então, vaso de prata não suporta tempo. O vaso de madeira, se passar, meu irmão, no fogo, vira cinza mesmo. O vaso de barro, quando ele passa pelo fogo, ele fica duro, ele endurece. Pastor, o que é que você está dizendo, irmão? Eu estou dizendo que a mulher pediu vaso de ouro, pediu vaso de prata, pediu vaso de madeira, pediu vaso de barro. Esses vasos que chegam dentro da casa e que o de ouro olha para o de prata dizendo assim: eu sou mais do que você, tenho mais valor do que você. Aí o vaso de prata olha para o vaso de madeira e fala assim: tá aí, se você passar pelo fogo não tem como. Por quê? Porque o vaso de prata também se acha muito, achando que é maior do que o vaso. Aí o de madeira olha para o de barro dizendo: eu sou de madeira, mas eu tenho mais valor do que você. Só que esses 4 tipos de vaso dentro da casa, que se acha grande, que se acha melhor, vai depender de uma pequena botija para ser cheio. Não vou pregar para você aqui uma revelação de Deus. O vaso de ouro, o vaso de prata, o vaso de madeira e o vaso de barro está dependendo de uma pequena botija para poder encher eles, para poder colocar azeite. Por quê? Porque o profeta falou: pega vaso, porém o que vai encher o vaso não é o maior, o que vai encher o vaso é a pequena botija de azeite. E se eu te disser que nesse tempo Deus está preparando gente que talvez se sente como uma pequena botija, que talvez se sente pequeno, jogado de canto, e se eu te disser que está chegando um tempo que Deus vai usar você para encher muito vaso grande,
grande. Oh, glória a Jesus. Não, irmão, está chegando a hora que Deus vai usar uma pequena botija de azeite, porque tem muita gente que dentro da casa se sente grande, mas já perdeu a presença faz tempo. Tem muita gente que dentro da casa se sente importante e que talvez despreza eu e você que é pequeno. É botija, não tem muito valor, só fica no canto da casa, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra para a sua vida nessa noite. Prepara, porque eu vou usar você que se sente pequeno, eu vou usar você que se sente rejeitado, eu vou usar você que se sente excluído. Muito vaso grande que vai te procurar dizendo: olha por mim. E quando você estiver olhando, clama por mim. Deus vai usar você, botija. Deus vai usar você, botija, para encher vaso. E eu vou falar uma coisa aqui: vaso de ouro é bonito, vaso de prata é bonito, vaso de madeira é bonito, de barro nem se fala, que eu tenho lá em casa. Mas uma coisa, irmão, eu vou te dizer: eu prefiro ser botija do que ser vaso de ouro vazio. Oh glória, oh glória. Eu prefiro ser uma botija pequena do que ser vaso de prata vazio. Eita glória. Eu prefiro não ter muito conhecimento do que ser vaso de madeira que não tem nada dentro. É vaso, mas está vazio. Eu prefiro ser uma botija pequena do que ser um vaso de barro. Eu sou botija, sou pequeno, mas se abrir a boca tem azeite. Tem a jabaracandarábia. Se é pequena, né? Mas se cantar, o fogo desce na igreja. Oh glória. Sabe o que eu gosto, irmão? É que tem hora que nos melhores ambientes eles chamam os vasos de ouro, dizendo: não, aqui só prega vaso de ouro. Tem culto que eles olham e falam: é nesse culto aqui só canta vaso que é de prata, só canta vaso que é importante. Mas já percebeu? Tem vaso de ouro que abre a boca e não acontece nada. Tem vaso de prata que abre a boca e não acontece nada. Aí quando o culto está frio, está gelado, que a glória não desceu, aí Deus olha para você que é botija, que é excluída, que é rejeitada, que é abandonada, que ninguém dá valor. Aí o vaso de prata cantou e não resolveu nada. Aí alguém olha falando assim, aí você vem na humildade, na simplicidade, às vezes canta até o louvor errado, erra até a letra. A cantora está lá em cima, você está lá embaixo. A cantora está na direita, você está na esquerda. Aí mesmo assim você cantando tudo errado, alguém olhando, se sentindo vaso grande, aí o céu abre e desce glória, desce poder, porque você carrega presença. Levanta a mão que eu vou entregar a profecia. O que faz a diferença não é o que você é por fora. O que faz a diferença é o que você carrega por dentro. Oh glória, oh glória. O que faz a diferença não é a forma que você canta, é a unção que você carrega. O que faz a diferença não é o sapato brilhando que você usa, não. O que faz a diferença é a presença, é o azeite, é a unção de Deus, é a graça de Deus, é a glória de Deus que faz a diferença. Não tem voz bonita, mas tem azeite. Oh glória. É bandocalavácia. Você não tem muito grave, não tem muito agudo, mas quando abre a boca Deus desce na terra. Porque carrega azeite. Deixa eu falar uma verdade para alguém aqui. Cadê a água para o pastor? Deixa eu falar uma coisa para alguém aqui.
Para de se sentir para baixo. Então é que o diabo assopra na mente, irmão, de algumas pessoas dizendo assim: se eu fosse você parava de cantar, não está dando nada. Você tem que parar, irmão, de ficar olhando gente que não gosta quando você canta. Ah não, quando ele prega, quando ela canta, eu não sinto nada. O problema não está em quem canta, está em quem ouve. Não, vou repetir de novo. O problema não está em quem canta, o problema está em quem ouve. É porque tem gente que vem cantar e tem até azeite, mas quem está ouvindo está morgando na cadeira, quase caindo para trás. Está abrindo a boca já, perguntando que hora que o culto vai acabar. Não, que hora que nós vamos voltar para casa. O problema não está em quem canta, o problema está em quem ouve. Por quê? Porque quem está ouvindo é que tem que receber a presença de Deus. Então, botija, para de se sentir pequeno, para de se sentir para baixo, pode se sentir excluído. O problema não está em você. Se eu fosse você, se adorava, viu, irmão? Já vou acabar. Já viu que você consagra, jejuma, ora, aí você faz o melhor para Deus, você paga o preço. Aí você vem aqui cantar, aí você está cantando, e tem gente assim. Aí você fala assim: mas meu Deus, eu orei, eu jejumei, eu paguei o preço, eu passei o dia inteiro ensaiando louvor para me poder cantar, porque não tem como cantar sem ensaiar, viu, irmão? É uma verdade. Eu passei o dia inteiro me preparando para poder estar na igreja adorando, e quando eu canto o povo não sente nada. O problema não está em você, o problema está em quem te ouve. Então você tem que parar, irmão, de ficar esperando o resultado do público. Será que alguém vai gostar? Será que alguém vai adorar? Será que alguém vai dar uma tapinha nas minhas costas? E se eu te disser, você não está cantando para o público, você está cantando é para grandão da Galileia que está sentado no alto e no submitando, e está olhando para a terra e está dizendo assim: deixa eu ver quem está me adorando. Eita glória! Você sabia? Deixa eu te falar uma verdade aqui. Você sabia que a palavra adoração, escuta isso aqui, a palavra adoração significa essência. Sabe o que é essência? É um cheiro agradável, é um cheiro bom. Já viu as pessoas que usam esse perfume caro? Passa assim, você fala: meu Deus do céu, mas que perfume é esse? Já viu? Esse perfume importado, né, que o Washington usa. Aí você passa e fala assim: não, que perfume bom. Jeová é da mesma forma. Adoração é essência. Quando você está louvando aqui, Jeová está sentado lá no trono. Ele está sentado lá no trono, fazendo assim, ó. Por quê? Porque quando você está adorando, irmão, a essência está subindo. Jeová está assim, querendo sentir o cheiro da essência, querendo sentir o cheiro da adoração. Então eu entendi, irmão. Primeiro, o problema não está em quem canta, está em quem ouve. Segundo, você não está aqui para agradar ninguém. Você está aqui é para Jeová. Jeová está querendo sentir o cheiro da essência. Vai abrir a boca para adorar ou vai ficar de boca fechada? Isso, abre a boca aí, varoa. Abre a boca. Não gosto do pastor pregando. Grita demais. Quem disse, irmão, que eu estou preocupado com isso? Essência. Essência, irmão. E quem tem exala, tá? Quem tem aonde passa, alguém olha dizendo: estou sentindo cheiro. Ô glória.
Quem tem aonde passa, alguém olha e diz: estou sentindo algo novo, estou sentindo algo diferente. Oh glória! Olha para esse irmão do seu lado aí e vê se ele está cheirando essência. Oh glória! Vê se ele está exalando presença de Deus. Eita glória! Vê se ele está exalando. Se ele tem essência, ele vai abrir a boca e já vai liberar glória para Gandala, Baracandarábia. Tem aí? Tem? Vou terminar. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deus está usando botija pequena para encher vaso grande. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Irmão, pega isso aqui, ó, que eu vou encerrar agora. E deita o azeite em todos aqueles vasos. E olha o que o profeta diz: e coloque à parte. Pega isso aqui, irmão. Ela entrou para o quarto, Ronael, fechou a porta, e a instrução do profeta é: depois que você encher o vaso, separa. Depois, Alberto, que você encheu o vaso, separa. Depois que você, missionário Juliano, encheu o vaso, separa. Depois que você encheu o vaso, separa. Diga assim comigo: Deus só vai separar o vaso que tiver cheio. Vou até dar um gole na água, irmão. Enche o vaso, depois que o vaso estiver cheio, separa. Por que que ninguém me dá oportunidade? Está cheio. Deus não separa vaso vazio, irmão. Ah, Deus, me levanta, Deus, eu quero pregar nas nações, eu quero cantar nas igrejas. Está cheio. Pastor não gosta de mim. Irmão, quem escolhe não é eu, não, irmão. Você tem que entender isso, para com esse negócio. Aqui, se não for Deus, irmão, eu não sou nada, não. Eu sou igual a você. Ou até pior. Irmão. Você tem que entender. Se quer que Deus te levanta, está cheio. Ah, não, Deus, eu quero que o Senhor me honra. Está cheio. Por quê? Porque o texto está dizendo aqui, mano, eu não. Depois que os vasos estiver cheios, separa. Deus não vai separar, irmão. Deus não vai separar vaso vazio. A pessoa não jejuma, não ora, não lê a Bíblia. Quer ser cheio como? Quem lembra das latas de óleo? Quando tinha lata de óleo, aquelas de ferro. Eu brinquei muito de derrubar lata com aquelas óleos. Já pegou? Não sei se a mãe de vocês brigava com você quando você pegava duas latas e ficava batendo na outra. Para fazer barulho. Irmão, vaso vazio só faz barulho. Pá! Só barulho. Barulho, o diabo não tem medo. Irmão, você pode gritar, ó. Tá cheio. Sumiu glória, né? Eu quero mexer na sua consciência aqui. Quantas vezes você está jejuando por semana?
Quanto tempo está sendo o seu devocional com Deus? Pastor, não tenho tempo. Mentira, tempo não se tem, tempo se cria. Irmão, você lavando vazia, você olha. Você varrendo a casa, você olha. É meio coisa de doido, né? Que a pessoa está falando sozinho. Não, estou olhando. Tomando banho lá, no chuveiro lá, você passando um sabão lá. Falando com Deus. Tempo não se tem, tempo se cria. Aí meu vizinho já arrumando os cabelos lá das irmãs. Falando com Deus. Irmão. É dessa maneira. Aleluia. Deus falou. Depois que os vasos estiver cheios, separa. Sabe o que Deus está querendo dizer para você assim, ó? Quando você estiver disposto a ser cheio, disponível a ser cheio, aí sim Deus vai começar a te separar. Irmão, você está achando que culto é só vir aqui cantar? Você está achando que é só vir aqui na frente pegar a oportunidade de louvar a Deus? Não, irmão. Você tem secreto. E o que você faz no secreto, o resultado é aqui. Ah, pastor, eu canto e o fogo não desce na igreja. Por quê? Ué, está cheio. Você tem que ter alguma coisa para dar para o povo, irmão. Você tem que carregar a essência, por quê? Porque o povo tem que sentir. Você tem que aprender isso. O que você faz no secreto, Deus vai te honrar em público. Não, irmão. Você tem que entender uma coisa, quer ser separado? Comece a ficar disponível para Deus, para ser cheio. Você vai olhando a Deus, vai, né, Alan? Você embalando as compras lá, falando com Deus. Irmão. Ó. Aqui, ó. Pensamento ligado em Deus. Pensamento ligado em Deus, irmão. Para ser cheio. Ela encheu os vasos. Depois que os vasos estavam cheios, ela foi até o profeta. Irmão, fica de pé, eu vou encerrar. Mas eu tenho que ler isso aqui. Sucedeu, versículo 6. Sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao filho, trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Olha aqui o versículo 7, o último versículo do capítulo 4. Então veio ela ao profeta e fez saber o homem de Deus. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. O profeta deu para ela a senha do milagre. O profeta falou, vai, enche o vaso. Entra para o quarto, fecha a porta, pega a botija, deita no vaso. Porém, aonde está que o profeta mandou ela voltar? Não. Se você ler do versículo 1 ao versículo 7, ao versículo 6, o profeta está dizendo, vai, pega a botija, enche o vaso, fecha a porta do quarto, pede vaso emprestado aos seus vizinhos. Mas no texto não está falando que o profeta falou com ela, vai e volta. Mas no versículo 7 está dizendo, então veio ela ao homem de Deus e fez o saber. Pastor, o que é isso aqui? Gratidão. Ela veio e fez saber, ela está dando testemunho do que Deus tinha feito na vida dela. O que essa mulher, ela está estendendo diante do profeta aqui é gratidão. Ela voltou para poder agradecer, ela voltou para poder dar testemunho. Nós, irmão, temos que ser essa mulher aqui, ó. Para entender que a gratidão, ela faz eu viver o sobrenatural. Quer ver? Depois que ela veio e fez saber ao homem de Deus, olha o que o homem de Deus falou com ela. Vai, vende, paga a tua dívida. Tu e os teus filhos vive do resto. Quando ela veio e contou o testemunho, irmã Vânia, o profeta falou, vai, vende o azeite, paga a dívida. E além de você pagar a dívida, você vai ter para viver para você e ainda para os teus filhos. Agora entendam aqui.
ela foi procurar o profeta só para pagar a dívida. Ela procurou o profeta dizendo: eu quero que você só me dá a direção para eu poder pagar simplesmente a dívida. Mas além dela pagar a dívida, a gratidão, ela faz tanto milagre acontecer, que o profeta diz: além de você ter voltado aqui para dar testemunho, você pode vender, porque ainda vai sobrar para você viver do resto. Vai sobrar para você viver do resto. Você quer essa palavra de Deus na sua vida, irmão? Você vai ter para pagar e ainda vai sobrar para viver do resto? Não, não, levanta as duas mãos, que uma só é pouco, porque essa palavra de Deus aqui é para você entender que Deus quer te dar, quando você aprender a ser grato, quando você aprender a ter gratidão, quando você aprender a ter reconhecimento daquilo que Deus está fazendo pela sua vida, pode ter certeza, irmão, você vai ter para pagar e ainda vai sobrar para você viver do resto. Oh glória! Porque assim diz o Senhor: não faltará nada. A sebe e a candarábia. E se você acredita, abre a boca, e meu Deus do céu. Escuta aqui, escuta aqui.